Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, 8 de maio, estamos aqui para mais uma meditação de ensinamento da Palavra de Deus. Vamos começar com a oração. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos para que assim o Senhor faça a Tua vontade, através do Espírito Santo, dá entendimento da Tua Palavra a todos, para que entendam toda a Tua vontade para abençoar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Hoje estaremos com a meditação diferente em uma outra área, que pouco falamos aqui, porque falamos mais sobre salvação, casamento, família e outros assuntos de discernimento espiritual. E hoje sobre a fé. Muita gente precisa de fé, pois a palavra de Deus diz duas coisas muito importantes: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, é a primeira. E a segunda: quando o Senhor vier à terra, porventura achará fé? Pois é preciso nos alimentar, confiar e guardar essa palavra para nos manter na fé. E hoje a palavra é sobre fé, para nós crermos naquilo que tudo que Deus fala acontece. Título desse assunto: a palavra de Deus nunca volta vazia. Fala sobre fé. Vamos ler o texto bíblico desta meditação. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos falar sobre o texto, todo o contexto. Esse contexto começa do versículo 1 de Isaías 55 até o versículo 13, que fala sobre graça oferecida gratuitamente a todos, através do profeta Isaías, falando que a salvação é gratuitamente, e falando que tudo que Deus fala aqui, tudo que Ele planejou e que Ele fala, tem uma finalidade e um cumprimento a se cumprir, a palavra que Ele fala. Então vamos lá para a introdução. Vivemos em um momento em que muitas palavras são ditas. Há quem até prometa fazer ou dar algo que pode quebrar sua palavra. Mas a palavra de Deus é diferente. É fiel em Deus, em seus propósitos e promessas. O homem pode até quebrar sua palavra, cumprir algo e não o cumprir. Prometer algo e não cumprir. Mas Deus, tudo que Ele fala em sua palavra, Ele é fiel. A palavra dele diz claramente que Ele não é um homem para que minta. Então essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo que está escrito aqui terá seu devido cumprimento. E tudo que Deus fala para alguém, promete por sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Vamos falar apenas de... acredito que é três tópicos. O primeiro tópico: a palavra procede da boca de Deus. Então, veja bem, era o próprio Deus que está falando. É da boca dele. Assim será a palavra que sair da minha boca. O maior caráter de Deus é cumprir sua palavra. O que ele diz sim é sim, e o que ele diz não é não. Então ele tem a maior responsabilidade e importância de cumprir sua palavra. Esse é o maior caráter de Deus, a sua palavra.
A palavra de Deus não é fruto de opinião humana, mas de origem divina. Então não foi homem nenhum que escreveu. Os homens inspirados por Deus foram que falaram. Então tudo que está escrito é da boca de Deus. Está escrito em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por isso, ela carrega uma autoridade, essa palavra. Ela carrega uma autoridade, verdade e poder. Confiar na palavra de Deus é confiar no próprio Deus. Isso está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 5, que diz: respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, aí Pedro fez o que Deus disse. Pedro obedeceu. Então, quando a pessoa obedece, aquilo que Deus diz para fazer, acontece. Porque saiu da boca de Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico aqui fala sobre a palavra age com eficácia. A palavra de Deus age com poder. Não voltará para mim vazia. Então, ela foi lançada e ela tem um propósito e ela vai trazer resposta para aquilo que ela foi falada. Mesmo quando não vemos resultado, mesmo quando você não vê resultado, tem que esperar. Tem o tempo da espera, o propósito de Deus. Mesmo quando você não vê resultados imediatos, a palavra de Deus, está operando, ela está trabalhando para trazer existência aquilo pela qual ela foi profetizada, designada para acontecer. Ela convence, transforma, corrige e gera vida no tempo determinado. Então é a palavra de Deus que transforma, que gera, traz transformação à vida da pessoa e faz também acontecer os milagres. Vamos para o terceiro tópico agora. A palavra cumpre o propósito de Deus. A própria palavra de Deus, ela cumpre o propósito pelo qual Deus falou. Olha só. E antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então, não é feito a vontade do homem. Aquilo que Deus quer, que apraz a Deus. Uma certa vez Jesus falou que tudo que acontece é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então tudo tem um propósito para a glória de Deus. Deus enviou sua palavra, um objetivo claro. Nada pode frustrar seus planos. Onde a palavra de Deus é semeada, ela prospera, conforme o propósito divino. Seja para a salvação, para a edificação ou para juízo. Mateus capítulo 8, versículo 28, fala sobre esse poder que acontece, o que Deus fala quando a pessoa crê. Mateus 8, versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Esse centurião era uma pessoa de autoridade da guarda romana que tinha poder sobre 100 soldados. E ele estava com o servo dele doente e ele sabia o que é autoridade, porque ele dizia para os soldados, o servo dele dizia: faz isso, faz aquilo, e eles obedeciam. Aí é onde entra a fé racional. Então, se está escrito aqui, foi Deus que falou, e se você crê, a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo Marcos 11, 23, que tudo que você falar em oração, crer, vai acontecer do jeito que você falou, porque é a palavra de Deus. Então, aquele centurião creu que o que saísse da boca de Jesus, que ele falasse para ser curado, ia acontecer. Então, Jesus disse: nunca vi tamanha fé, nem mesmo aqui em Israel. Vá, e o seu criado já está curado. E naquela mesma hora, veio uma pessoa, quando ele chegou lá, e falou: o teu servo, o teu criado já está curado. Esse é o poder
da palavra de Deus, que não falha, para todo aquele que crê. Vamos concluindo com as seguintes palavras. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, podemos confiar que a palavra de Deus está em ação. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa mensagem maravilhosa. É só você crer o que está escrito na palavra de Deus, agir a confiança e esperar o milagre acontecer, porque Deus é fiel. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso eterno Deus e Pai, tua palavra não falha, porque é palavra de caráter, é do Deus que zela pelo caráter de sua palavra. Ah, Senhor, teu poder, ele não muda. Está escrito, meu Deus, que tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E a tua palavra diz, aquele que crê, tudo é possível para acontecer o sobrenatural de Deus e cumprir suas promessas naquele que crê. É assim que o Senhor é, meu Deus, poderoso e eternamente. Abençoe a todos quantos vão ouvir esta meditação. Para a tua glória, meu Deus, que o Espírito Santo venha dar o discernimento e venha despertar a fé. Para todos, meu Deus, se aproximem de ti, como diz tua palavra. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Graças a Deus, ótima sexta-feira. Creia, aqui é a palavra de um Deus que não falha. O maior caráter de Deus é a palavra. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele é fiel, ele é poderoso e pode todas as coisas naquele que crê. Até a próxima e ótimo dia.